Então, nossa aula da semana passada, nós vimos a respeito da membrana e nós vimos sobre como as substâncias entram e saem da célula, a permeabilidade seletiva, ela consegue permitir que as coisas entrem e saiam, mas ela controla o que vai entrar, o que vai sair. Nós vimos também sobre como é formada a membrana, né? 2 camadas de lipídios cheios de proteínas inseridas no meio. Então, hoje a gente vai passar para outra parte, a gente vai falar do citoplasma e das estruturas que ficam dentro da célula. Então, na aula passada a gente viu, né, o contorno, o envoltório, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o citoplasma. Quais são os principais objetivos da nossa aula de hoje? Achei muito legal esse slide. Ser feliz, difícil, né? Conhecer o ambiente citoplasmático, entender os processos celulares realizados pelas organelas, estar com o caderno para realizar anotações, utilizar os aplicativos e demais meios para tirar dúvidas. Antes da gente começar, então, aqui uma historinha. Nobel de Química premia estudo de ribossomos. O Prêmio Nobel de Química de 2009 foi concedido a 3 cientistas, norte-americano Venkatraman Ramakrishnan, quase que não sai, Thomas States e a israelense Ada Yonah. Eu assisti uma palestra com essa Ada, mas assim, gente, ela estava falando em inglês e não tinha legenda, e ela é israelense, tem todo um sotaque, eu não entendi nada da palestra. Pouquíssimas coisas, mas assim, é muito interessante, é uma senhora muito simpática. Os estudos realizados por eles sobre os ribossomos, estruturas celulares que fabricam proteínas, abriram caminhos para a produção de novos antibióticos. Então, o estudo com ribossomos foi importante até para a identificação dos antibióticos. Seus trabalhos foram os primeiros a mostrar imagens dos ribossomos com a definição que permite interpretar a posição atômica das estruturas e facilita o entendimento da sua conformação e funcionamento. A gente sabe que os ribossomos sintetizam proteínas que controlam a química de todos os organismos vivos. Hoje, os antibióticos curam várias doenças por meio do bloqueio das funções do ribossomo bacteriano. Se o ribossomo não funciona, a bactéria não pode sobreviver. É o que os ribossomos são importante alvo, então, para o combate, para o uso, né, desses antibióticos. Uma coisa muito, muito importante, eu falei ontem na aula do 3º ano. Antibiótico combate bactéria, gente. Esse negócio de usar antibiótico aí para coronavírus não resolve. A não ser que a pessoa está internada, teve uma infecção, aconteceu de aparecer alguma bactéria ali, beleza. Mas antibiótico é para bactéria, não vírus. Os 3 premiados explicaram por meio de modelos tridimensionais como o DNA é lido pela célula e mostraram um ribossomo em funcionamento, detalhando como vários antibióticos bloqueiam a função dos ribossomos nas bactérias e as desativam. Isso ajuda a entender como as bactérias criam resistência a remédios e contribui para a criação de novas drogas. Então, foi bem interessante. Aqui uma sugestão de um site para vocês, que chama, anota aí, céluladidática.ufpr.br. Você consegue visualizar a células virtuais, como que é o processo de divisão celular, microscopia virtual, células vivas, tem muita coisa legal, muita coisa interessante que dá para vocês verem aí através desse site. Então, anota aí, céluladidática.ufpr.br e deem uma passeada nesse site depois para vocês verem um pouco sobre esse mundo microscópico, que é muito interessante. Também aqui nesse outro site, que com o QR Code você consegue acessar, por aqui vai ser meio difícil, depois eu jogo lá no grupo para vocês, tá? Do WhatsApp. Que dá para você ver também a célula 3D. A atividade que eu passei para vocês hoje é sobre isso também, só assistir uma animação em 3D com uma explicação sobre as estruturas da célula. Então, nós vimos que a célula é formada por 3 partes principais, que é a membrana, o citoplasma e a parte aqui onde está o DNA, que no caso das células eucariontes tem o envoltório nuclear,
onde o DNA fica, nos procariontes não. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o citoplasma. Primeiro, fisiologia e morfologia. O citoplasma ele tem função de sustentação e movimentos celulares, que são desempenhados pelo citoesqueleto, centríolos, cílios e flagelos. Síntese, armazenamento e transporte de macromoléculas, funções em que as organelas envolvidas são os ribossomos, retículo endoplasmático, complexo golgiense, lisossomos, peroxissomos e vacúolos. A gente vai falar sobre cada um, tá? Metabolismo energético das células, processo de obtenção de energia, fotossíntese, quimiossíntese, liberação de energia, que é a fermentação e respiração. Além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre citossol, cloroplastos e mitocôndrias. Primeiro, o que é o citoplasma? O citoplasma ele é formado por duas partes. Ele é formado por dois tipos diferentes, que é o citossol e o citogel. Ele tem uma solubilidade ali, ele é solúvel, e ele possui essa ciclose aqui, e tudo isso é importante para preencher internamente a célula e para permitir que as substâncias transitem ali dentro para que ela possa funcionar. Então, a célula, ela tem toda uma estrutura. Dentro dessa estrutura tem esse citoplasma, que é formado por esse citossol e esse citogel, que é uma substância fluida, solúvel, e aí as substâncias conseguem se movimentar ali dentro. Para manutenção da forma e sustentação do citoplasma, da célula, existe o citoesqueleto. O citoesqueleto ele mantém o formato da célula, permite movimentação interna, movimento ameboide, transporte interno, montagem e desmontagem constante de substâncias. Então, o citoesqueleto é quem vai dar a sustentação e a forma. Por exemplo, o neurônio ele tem aqueles prolongamentos, né, axônios e dendritos. Então, é graças a estruturas como o citoesqueleto que permite que a célula tenha um formato específico, de acordo com as suas funções. Então, dá uma olhada aqui nesse esquema para vocês verem o citoesqueleto da célula. Então, ela vai cruzando aqui, né, intercruzando aqui todas as partes da célula, justamente para manter o seu formato. Então, como eu disse, né, no caso dos neurônios, que tem os prolongamentos, os dendritos e axônios, o citoesqueleto ele é muito importante para manter aquele formato. Ele é formado. Então, nós temos 3 tipos aqui. Presta muita atenção para vocês entenderem. Tem os microtúbulos, que são formados apenas pela proteína globular tubulina, partem lá do centrosomo e vão para a região da célula que atua como um centro organizador de microtúbulos. E a função é suporte estrutural da célula, formação dos fusos meiótico e mitótico, divisão celular, formação de centríolos, cílios e flagelos. Aqui tem os microfilamentos, que são estruturas que ficam aqui formado por proteína globular actina. A actina é a proteína que atua na contração do músculo, junto com a miosina. Essas proteínas, elas se intercruzam aqui, aí o músculo pode contrair e relaxar. Então, chama actina e miosina. E também atua na formação desses microfilamentos. Concentram-se principalmente na região do citoplasma próxima à membrana. Tá vendo aqui? Então, o centrosomo fica mais perto do núcleo, os microfilamentos ficam mais próximos da membrana, suporte para estruturas como microvilosidades, participam da movimentação dentro do citoplasma, processo de separação das células, juntamente com as proteínas miosina, formam os principais componentes contráteis da musculatura, que é o que eu acabei de falar para vocês. E tem os filamentos intermediários, formado por uma grande variedade de proteínas fibrosas, destaca, por exemplo, a queratina, que está presente em filamentos intermediários das células epiteliais, e seus derivados, como cabelo, unha. Então, confere resistência mecânica à célula e participa da junção também entre uma célula e outra. Então, tudo isso daqui são exemplos de citoesqueleto. O que é o citoesqueleto, então? São estruturas que atuam na manutenção da forma da célula, tá? Então, tem os microtúbulos, tem os microfilamentos e tem os filamentos intermediários.
As junções celulares nós vimos na semana passada, só para a gente relembrar. Lembra que eu falei que uma célula está grudadinha na outra? Que ela tem as interdigitações, que é como se fosse quebra-cabeça, os desmossomos, que é como se fossem botões adesivos que unem uma membrana na outra. As junções oclusivas também atuam para unir uma célula na outra. Então, aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho outra, e assim, entre elas eu tenho essas junções aderentes, que servem para unir uma célula na outra, as junções comunicantes, que servem para permitir, facilitar a passagem de substâncias de uma célula para outra também. E aí, gente, vamos falar um pouquinho dos ribossomos. Os ribossomos, eles atuam na síntese de proteínas. Prestem muita atenção para vocês entenderem como que funciona esse processo. Toda a informação está lá no DNA. No DNA, o cromossomo é feito de DNA e proteínas, e no cromossomo, pedaços do cromossomo são chamados de genes. Esses genes são as regiões que são lidas do cromossomo para transformar em proteína. Então, lá no gene do cromossomo, que está dentro do núcleo, eu tenho uma informação para formar uma proteína. O RNA mensageiro vai ser formado a partir da informação que está no DNA, um processo chamado de transcrição. Então, o DNA, fita dupla, né, enroladinha, ele desenrola, separa as duas fitas e aí lê uma das fitas desse gene, só daquele pedacinho, e forma um pedaço de RNA mensageiro, ou seja, ele copiou a informação do DNA. Depois que ele copiou essa informação do DNA, ele sai do núcleo, tem um processo de pré-transcrição, pós-transcricional, tem os exons, introns, mas isso aí a gente vai ver depois quando falar de DNA. Então, depois que ele saiu daqui, ele vai para o ribossomo. Quando ele chega aqui no ribossomo, ele se liga aqui no ribossomo. O ribossomo é formado também por RNA, só que é outro tipo, é o RNA ribossômico. Tá? São 3 principais tipos de RNA que vão atuar aqui na síntese de proteínas. O RNA mensageiro, que foi lá no DNA e copiou a informação e trouxe para o ribossomo. O RNA ribossômico, que forma esses ribossomos. E eu tenho o RNA transportador. O que o RNA transportador faz? Transporta. Transporta o quê? Aminoácidos. Então, à medida que vai passando essa fita de RNA mensageiro, o ribossomo vai lendo essa fita e o RNA transportador vai trazendo os aminoácidos. Lembra que eu falei que tem 20 tipos de aminoácidos, que a forma como eles se juntam é que vão determinar qual é a proteína? Então, como eu vou saber qual é o aminoácido que tem que ligar aqui? É de acordo com a mensagem que está no RNA mensageiro, chama códon. 3 bases formam um códon, cada códon equivale a um aminoácido. Então, ele leu aqui 3 bases, por exemplo, CCG. Suponhamos que CCG, um exemplo aqui aleatório, estou inventando que eu não sei a tabela de cor, seja alanina. Então, aqui vai ligar uma alanina. Aí, nas outras 3 sequências, tem um UAC. UAC é um não sei o que lá, acho que o UAC é até códon de terminação, mas é uma valina. Aí, aqui vai ligar um aminoácido valina. Então, ele vai lendo e montando essa proteína, que é esse vermelhinho aqui, ó. Isso aqui é um monte de aminoácido que foi se ligando. Terminou de ler, o ribossomo libera o RNA mensageiro e a proteína se solta. Esse processo se chama tradução. Então, qual a função dos ribossomos? Sintetizar proteínas. De onde vem a informação? Lá do DNA. O DNA passa a informação para o RNA mensageiro. O RNA mensageiro leva a mensagem para o ribossomo lê essa mensagem, junta os aminoácidozinhos e monta a proteína. Entenderam? Entenderam isso? Como é que funciona? Mais ou menos assim? Então, olha lá. Depois eu falo disso aqui. Então, o estudante cria complexo de Golgi artificial para pesquisa de novos medicamentos. Um estudante de graduação do Instituto Politécnico Rensselaer,
nos Estados Unidos, desenvolveu um biochip capaz de construir moléculas de açúcar complexas e altamente especializadas, imitando o funcionamento de uma das mais importantes estruturas celulares do organismo humano, que é o complexo de Golgi. Um dos campos promissores de utilização do novo biochip é na produção de heparina, um ácido produzido naturalmente no complexo de Golgi, importante medicamento anticoagulante. Então, o que é esse complexo golgiense, ou complexo de Golgi? Olha só, dentro da célula, dentro do citoplasma, a gente tem diversas organelas. Então, a gente viu o citoesqueleto, que serve para manter a forma da célula. Nós vimos os ribossomos, que são essas bolinhas aqui, e agora a gente vai falar um pouquinho do complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele tem estrutura cheia de membranas, como vocês podem ver aqui, e chamadas de cisternas, tem faces especializadas, face cis, face trans, e ele tem a função de pegar aquele produto que veio lá dos ribossomos, por exemplo, pegar aquelas proteínas, modificar essas proteínas, associar com outros compostos. Por exemplo, a gente viu que glicocálix é glicose associada à proteína. Então, por exemplo, ele consegue montar uma proteína associada com outras substâncias, e ele vai empacotar essas substâncias e vai liberar essas substâncias dentro de estruturas, dentro de vesículas, para poder agir no nosso organismo. Então, a gente fala que a função do complexo de Golgi é tanto armazenar, quanto modificar e liberar secreção. Entendam aqui o conceito de secreção. Quando a gente fala de secreção, tem muita gente que confunde secreção com excreção. Presta atenção na diferença. A excreção é a liberação de substâncias que não têm utilidade para a célula. A secreção é a liberação de substâncias úteis para o organismo. Então, ele vai liberar uma proteína, né, uma enzima, que é também um tipo de proteína, nessas estruturas que ele empacota. Então, o complexo de Golgi armazena, modifica e produz essa secreção. Ok? Já o retículo endoplasmático, ele pode ser de dois tipos. A gente tem o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Qual que é a diferença dos dois? O retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomos na sua membrana, enquanto o retículo endoplasmático rugoso é cheio de proteína, de ribossomos na sua membrana. Eles percorrem toda a célula e têm função de transporte de substâncias, além de atuar também na síntese. O que é isso? Síntese, na produção de substâncias. O retículo endoplasmático rugoso, ele sintetiza proteínas, já que ele tem ribossomos. O retículo endoplasmático liso, ele sintetiza lipídios. Então, dá uma olhadinha aqui para vocês verem a diferença, né? Aqui eu tenho retículo endoplasmático rugoso, essas bolinhas amarelas são os ribossomos associados. Aqui eu tenho um retículo endoplasmático liso, onde eu não tenho ribossomos ligados nela. Então, qual a função? O rugoso, como ele tem proteínas, ele vai fazer a síntese dessas proteínas. Ele também atua na reserva de cálcio da célula, atua no transporte de substâncias. Já o liso, ele sintetiza lipídios, gordura, e ele tem uma função importante que é a detoxificação, é retirar substâncias tóxicas do nosso organismo. Uma outra componente que tem no interior da célula são os peroxissomos. Os peroxissomos são essas bolinhas aqui. Ele tem uma função muito, muito importante, que é a lise. Lise significa quebra. Quebra de quem? Quebra dos ácidos graxos. E ele vai atuar dentro dos peroxissomos. Eu tenho uma enzima chamada de catalase. A catalase tem uma função interessante, que é quebrar o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada. Sabe quando você coloca água oxigenada no machucado
e começa a sair bolinhas. Quem já fez isso? Já viu? Sabem o que eu estou falando, né? Eu não vou nem perguntar, porque vocês não falam comigo, vocês não me respondem. Vou nem esperar. Então, você pinga água oxigenada no machucado. A água oxigenada entra em contato com a catalase e aí ela vai quebrar o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada, e vai liberar oxigênio. Por isso, quando você coloca água oxigenada no machucado, sai aquelas bolinhas. Então, aqui, peroxissoma... Professora, Oi? água oxigenada como quando põe no machucado ajuda a queimar as bactérias, né? Quando Isso. machuca. Isso, a água oxigenada, ela, porque assim, tem bactérias que são anaeróbias. O que isso significa? São bactérias que não respiram oxigênio. O oxigênio para elas é letal. Então, quando você coloca a água oxigenada, ela vai liberar o oxigênio ali e vai matar essas bactérias anaeróbias. É isso mesmo, muito bem. E vai doer. E nada, dói nada, para. É muito. Então, as dorzinhas boas, tipo colocar sal na afta. Gente, é bom demais. Quem coloca sal na afta, sabe? Professora, doer dói, mas tem que aguentar para sarar, né? Tem que aguentar para sarar. E aí vem os lisossomos, pessoal. Os lisossomos, que são outras bolinhas aqui também dentro da célula, ela tem uma função bem interessante, que é a digestão celular. E essa digestão, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser autofagia, heterofagia. Na verdade, tem outra forma que vocês podem anotar aí no caderninho de vocês, que é autólise. A autofagia, ou apoptose, diferenciação, ocorre quando ela digere estruturas da própria célula. Por exemplo, essa mitocôndria que está velha, não está mais conseguindo digerir, produzir energia, e aí o lisossomo vem, engloba, faz esse vacúolo autofágico, engloba essa mitocôndria, digere essa mitocôndria, e quando ela terminar essa digestão, ela produz substâncias que ainda podem até ser úteis para o organismo. Então, é a função autofágica. A função heterofágica, a palavra hétero significa diferente. É quando ela digere alguma coisa que veio de fora da célula. Entrou ali uma bactéria dentro dessa célula, essa célula reconhece como um corpo estranho, digere essa substância e aí libera o que sobrou ali, que talvez ainda pode até ser utilizado pela célula. Então, função autofágica, quando ela digere alguma parte dela mesma, uma mitocôndria, um ribossomo. Função heterofágica, quando ela digere alguma coisa que veio de fora da célula. Beleza? Agora, e a autólise, né, que eu falei? Autólise, lise, mostrei no slide anterior, significa quebra. É quando ela se autodestrói. Por que uma célula vai se autodestruir? Né? Célula apoptótica, apoptose, né? Morte programada da célula. Por que uma célula se autodestrói? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Quando a mulher engravida, o útero dela cresce, fica ali do tamanho de uma melancia. Depois que o bebezinho nasce, aquela estrutura vai diminuindo para voltar ao seu tamanho normal. Então, o que acontece? Aquele excesso de células que foi produzido durante esse período vai sendo autodigerido, vai sendo autodestruído para ele voltar ao seu estado normal. Então, isso é autólise. Outro exemplo, quando o girino vai formar um sapo, ele tem uma cauda, o sapo não tem essa cauda, a cauda não cai do girino, ela vai sendo digerida por essa apoptose, que é essa morte programada da célula, até terminar de digerir toda a cauda desse sapinho, ok? Bom, algumas células, elas possuem também no seu interior uma estrutura chamada de vacúolo. Esse vacúolo, ele tem uma função bem interessante, que é controle hídrico.
Ele armazena substâncias dentro da célula, além de controlar a quantidade de água. Nossas células não têm vacúolo, células vegetais têm, aqui é um plasmódium, né? Alguns protozoários têm, mas células animais não têm vacúolo. Essa estrutura, né, esse vacúolo contrátil aqui, como eu falei, ele tem essa função de controle osmótico. Ele vai controlar a quantidade de água que entra e sai. Além disso, E o ele sal tem também, a osmose também controla o sal, professora. a osmose, controla a quantidade de água, né? Sais a difusão. Mas no caso desse, ele controla a concentração de água, a quantidade de água, controla o pH, tem função também de armazenamento e função digestiva, faz fagocitose. Fagocitose, eu acho que eu devia ter mostrado isso para vocês na aula de membrana, mas não mostrei. Fagocitose, englobamento de partículas sólidas. Sabe quando ali tem uma bactéria e tem a membrana vem, engloba aquela substância e leva para dentro dela. Esse processo chama fagocitose, englobamento de partículas sólidas. E tem a pinocitose, que é o englobamento de partículas líquidas. Na pinocitose, deixa eu ver se eu faço um desenho aqui. A membrana, ela tem uma invaginação, que é uma dobra para o lado de dentro. Essa partícula líquida, por exemplo, uma camada de gordura entra aqui, aí ela vem e fecha essa parte de cima e leva essa estrutura para dentro da célula. Isso é a pinocitose. Fagocitose é assim, eu tenho aqui o meu componente, a estrutura, a célula vem, engloba isso, envolve nela, né? Eu brinco que parece o Pac-Man. Aí você vai lá e leva ela para dentro da célula, tá bom? Fagocitose, pinocitose, sólido e líquido. Deixa eu limpar essa aqui. E tem os plastos, gente. Os plastos, quando a gente fala de cloroplasto, fotossíntese, não tem só os cloroplastos, existem outros tipos de plastos, são os plastídeos. Então, tem os leucoplastos, amiloplastos. Plastos são estruturas da célula com função, célula vegetal, com função de armazenamento. Os cloroplastos é um dos tipos. Por quê? Ele armazena o quê? Ele armazena clorofila, que tem a função de fazer fotossíntese. Então, o cloroplasto, ele é formado por duas membranas, uma membrana externa, outra interna. Aqui dentro, ele tem estruturas chamadas de tilacoides. Cada pecinha dessa aqui é chamada de grânum, e o conjunto é de grana, né? E o conjunto é o grânum. E é aqui nessa estrutura que vai acontecer a fotossíntese. Então, os plastos, eles têm função de armazenamento, como eu falei. Um deles é o cloroplasto. Então, a gente tem, por exemplo, os proplastos, que conseguem se diferenciar e formar outros tipos. Leucoplasto, cloroplasto, cromoplasto. Os cloroplastos armazenam clorofila, cromoplasto armazena pigmentos, que dá coloração, por exemplo, das flores, né? Coloração dos frutos. Os leucoplastos, eles se dividem em proteinoplasto, que armazena proteína, oleoplasto, que armazena óleo, amiloplasto, que armazena amido, e assim vai. Então, os plastos em função de armazenamento, amido, pigmento, água, ar, lipídios. A fotossíntese vai acontecer nesse específico, que é o cloroplasto, que é uma coisa que a gente vai comentar na outra aula. E a gente tem as mitocôndrias. As mitocôndrias, existe uma teoria que diz que as mitocôndrias surgiram por endossimbiose, por uma endossimbiose que aconteceu há milhões e milhões de anos atrás, lá no início da formação das células, naquele processo evolutivo, que é assim, eles imaginam que tinha lá, desenhado de novo, que tinha lá um organismo que se alimentava do meio. E tinha um outro organismo menorzinho
que conseguia produzir seu próprio alimento. Eles eram separados. E aí, um dia, esse organismo foi fagocitado por esse. Então, a gente tinha aquele organismo que se alimentava do que tinha no meio, e ele pegou e produzia energia de maneira anaeróbia, né? Pegou essa estrutura e pôs dentro dele. Fagocitou. Quando essa estrutura entrou aqui dentro, ela começou a produzir energia que a célula começou a usar. E a célula protegia ela e fornecia para ela as substâncias que ela precisava para fazer a fotossíntese. Então, acredita-se que assim surgiu mitocôndrias e cloroplastos na célula, por um processo de endossimbiose. Endo, dentro, ela entrou, só que ao invés de ser digerida, destruída, ela começou a viver junto. Por que eles acreditam nisso? Isso, tanto mitocôndria quanto cloroplastos. Eles acreditam que uma outra célulazinha lá, que já tinha essa mitocôndria lá dentro, né? Englobou um cloroplasto também, e aí virou... Essa daqui teria formado... Só um minutinho. Teria originado os animais, e essa daqui teria originado as plantas. Diga, Nelber. A parte mais importante da mitocôndria é o núcleo dela. Não é bem um núcleo, assim, porque a gente tem que pensar que não tem DNA próprio, mas não tem um núcleo lá dentro. Qual a importância do DNA, então, aqui? Ela tem a capacidade... Por que eles acreditam nisso, né? Primeiro, porque são estruturas muito parecidas com micro-organismos, com alguns procariontes. Segundo, porque tem DNA próprio, porque tem um metabolismo que ela consegue se autoduplicar. Então, existem algumas características que fazem eles acreditar nisso. E aí ela faz uma coisinha chamada fosforilação oxidativa. O que é isso? Produção de energia. Ela consegue produzir energia na forma de ATP utilizando o oxigênio e os alimentos. Então, essa é a importância das mitocôndrias. Elas produzem energia para a célula. Então, as organelas membranosas, exclusivas de procariontes, a gente tem só lá os ribossomos, lembra? Elas não têm em todos os tipos de células. Por exemplo, célula animal não tem vacúolo nem cloroplasto, célula vegetal já tem. Pode se repetir a cada célula, se ela tem mais de uma. Então, tudo isso é importante. Outra coisa, tomar água, se alimentar bem, fazer atividade em casa, ler, escrever, desenhar, cozinhar, limpar, conversar com quem está do seu lado, manter a rotina. Então, prometi que hoje eu ia cantar para vocês, lembram? Eu não esqueci que eu prometi cantar para vocês hoje. Não pode rir, tá? Por favor. Não, mas eu quero que vocês liguem as câmeras, eu quero ver a carinha de vocês, senão não vou cantar, não. Vamos lá, todo mundo ligando as câmeras, senão não vou cantar. Vamos, gente. Tá vendo? Para me ver cantar, vocês até ligam as câmeras, né? Quem mais? Só esses? Não, não canto. Se não ligar as câmeras, eu não canto. Vamos? Mike, Ítalo, Sara, Gustavo, Eichmann, Maria Vitória, Roger, Jonathan, Marcos Alexandre, tô vendo só um sofá ali. Gente, a musiquinha é muito chata, mas ajuda demais a memorizar as organelas. Como eu contei para vocês na outra aula, eu tinha dado aula para a menina no 8º ano. Quando ela chegou lá no ensino médio, ela lembrava de todas as organelas, sua função por causa da musiquinha. Eu vou pôr a letra para vocês lá no grupo da sala, tá? A musiquinha é assim, ó. É no ritmo daquela cirandinha. Talvez até vocês já ouviram. Mitocôndria, mitocôndria é quem faz respiração. Ribossomos sintetizam proteínas de montão. O complexo de Golgi armazena a secreção. Lisossomos têm enzimas para fazer a digestão. O retículo apresenta a função de transportar. E o centríolo participa da divisão celular. Só isso. Mas tem quase todas as organelas. É facinha de decorar. E vai ajudar muito vocês a lembrar
das partes da célula. E aí eu vou mandar a letra para vocês. A Cauane ficou disfarçando ali para não rir. Você acha que eu não vi, né? Você tampando aí. Eu vou mandar a letra para vocês. Quero todo mundo cantando comigo na próxima aula. A gente vai fazer um coral aqui virtual. Mas é sério, gente. Eu vou mandar para vocês lá a letra e treinem em casa, aprendam. Então, só para a gente entender, só para a gente relembrar. Citoplasma é a parte interna da célula. Ela é uma parte fluida, onde ficam as organelas. Mitocôndria sintetiza as proteínas. Mitocôndria produz energia, respiração celular. Ribossomo sintetiza proteínas. Complexo de Golgi armazena, modifica, organiza as proteínas e elimina a secreção. O retículo endoplasmático tem a função de transportar substâncias dentro da célula. O liso, além disso, sintetiza lipídios. O rugoso sintetiza proteínas. Que mais? Mitocôndria, cloroplasto faz fotossíntese. Os lisossomos fazem a digestão. Então, cada uma parte da célula ele vai ter uma função diferente. Tem alguma pergunta? Nós temos 1 minuto. Todo mundo assinou o chat? Não? Então, gente, beijos para vocês. Eu tô na cara hoje, horrível, né? Meu Deus do céu. Tô com dó de vocês, tem que assistir aula comigo hoje. Beijos, gente. Tchau, tchau.